A paz do Senhor Jesus, hoje nós voltamos mais uma vez para continuar o nosso segundo capítulo sobre casamento, projeto de Deus. Hoje nós vamos falar sobre diálogo. Diálogo, algo muito importante no nosso casamento. Quem é cuidadoso no que fala evita muitos sofrimentos. Provérbios 21, verso 23. Por favor, vai anotando aí para você meditar. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai esclarecer o que eu não consegui falar para você aqui. Amém? Vamos repetir? Provérbios 21, verso 23. Quem é cuidadoso no que fala evita muitos sofrimentos. Nós temos que tomar muito cuidado com o que estamos falando. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Provérbios 13, verso 3. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Repetindo, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Esse é Provérbios 18, verso 21. Leia com atenção esses versículos que eu citei aí, com muita atenção. Entendam como o diálogo é muito importante no casamento. Diálogo fracassado vira discussão, briga. Quando não conseguimos conversar, quando um quer falar mais alto do que o outro, quando não há uma verdadeira linha de comunicação, não há entendimento quando ninguém cede. Compreensão está em ouvir e depois falar. Tão simples de ver e tão complicado de se praticar. É difícil, né? A gente sempre quer falar mais, a gente quer gritar e a gente quer ser o dono da razão, mas infelizmente não é dessa maneira. Qual a última vez que você falou e não parou para ouvir? A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra dura desperta a ira. Provérbios 15, verso 1. Comunicação não se estabelece em meio ao ânimo exaltado. Nervosa uma pessoa fala o que não quer falar e ouve o que não gostaria de ouvir. Palavras proferidas que saem da sua boca, que fere o coração, devem ser consertadas, mas não mais trazidas de volta. Vamos lá. Muitas das vezes você percebe que você errou, que você falou demais. Aí você quer consertar aquilo que você falou. Aí você começa a mexer naquilo que já passou. Então, irmãos, nós temos que aprender a falar mais, ouvir mais e falar menos. Quando nós vamos pedir perdão, quando a gente vai acertar alguma coisa que a gente falou, não ficar remoendo aquilo que já passou. Porque você vai ferir mais o coração da pessoa. Comece a ouvir. Meus amados irmãos, tenho isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir e tardio para falar. Tiago 1 e o verso 19. Saiba isso. Você precisa saber ouvir. Número 1. Não interrompa a fala do outro antes que ele venha concluir o que ele queria falar. Aí ele começa a falar. Aí você nem deixa ele terminar de falar, você já quer falar, já quer dar a sua opinião. Não interrompa, deixa ele falar, depois você fala. 2. Não queira adivinhar o que ele vai falar antes dele dizer. Você está tão nervosa ou tão nervoso que você quer falar antes da pessoa falar. Você quer adivinhar o que a pessoa vai falar. Isso não é um diálogo verdadeiro. 3. Não se distraia ou deixe de prestar atenção naquilo que estão falando. Presta atenção. Não saia do foco, não se distraia. Escuta com paciência e depois você vai falar. Mas se você ficar fazendo pouco, se distraindo, não dando bola, você não vai chegar a lugar nenhum.
5. 4. Não tente responder antes de saber qual é a pergunta. É verdade, principalmente nós mulheres. Eles querem falar e a gente já quer responder sem nem saber o que eles vão perguntar. Não faça isso. 5. Nunca pergunte. Já acabou? A gente tem que saber, irmãos, esperar a hora certa. Aí na hora da discussão, na hora do nervoso, você quer falar antes da pessoa, você não deixa a pessoa falar, você quer adivinhar o que a pessoa tá falando e aquela mania que a gente tem. Tá, já acabou? Isso deixa a pessoa mais nervosa. Saiba falar. Agora nós aprendemos a saber ouvir. Agora vamos ver como a gente deve saber falar. O seu falar seja sempre agradável, temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Nós achamos isso aqui em Colossenses 4, verso 6. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22 e 23. Vamos lá. Eu vou falar aqui 3 tópicos importantes para você observar antes de falar. Número 1. O que você vai falar é verdadeiro? Ou você vai inventar só para se justificar? O que você vai falar é verdadeiro? É a hora de falar? Isso que você quer falar é a hora? Será que é agora mesmo que você deve falar isso? Não é melhor esperar mais um pouco? É verdadeiro? É a hora? Como vou falar? Às vezes a gente quer falar o que não é para falar e a gente ouve o que a gente não quer ouvir. As palavras agradáveis são fado de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Provérbios 16, o verso 24. Vamos lá, irmãos. A gente precisa, no nosso casamento, termos um bom diálogo. Eu sou uma que discuto muito isso com meu esposo. Pouco fala, pouco conversa. E tanto a mulher como o homem sente falta. Eu sei que estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos, a gente quase não tem tanto tempo para conversar, mas a palavra do Senhor diz que há tempo para todas as coisas. E nós temos essa necessidade de conversar, de dialogar, de contar as coisas, mas a gente tem que saber a hora que é para contar. Eu costumo dizer nas minhas palestras, nos chás de mulheres que eu tenho feito, que muitas das vezes o marido tá chegando do serviço com a cabeça quente, foi um dia difícil para ele. E a mulher fica em casa com os filhos. Quando ele mal põe o pé na porta, é porque seu filho subiu na laje da vizinha, porque ele quebrou o vidro, porque ele foi empinar pipa sem a minha ordem, porque o seu filho fez isso, porque o seu filho quebrou um copo, porque não pôs o lixo para fora, porque... E o homem já tá com a cabeça quente, do ônibus lotado, cheio de problemas, o trânsito. Aí, quando ele mal entra, a mulher... Então, é a hora de deixar ele tomar um banho, descansar, esfriar a sua cabeça. Olha, eu preciso conversar com você. Hoje não foi fácil para mim também. Hoje eu tive problema com os nossos filhos, eu não consegui pagar aquela dívida, eu estou com dificuldade, eu preciso que você me escute. Mas eu preciso saber se é a hora de falar. Assim o esposo, muitas das vezes os nossos esposos, eles falam na hora errada, eles até brincadeiras fazem na hora errada e acaba ferindo o nosso coração. Então a gente precisa ter um diálogo sadio, a gente precisa saber a hora de falar. A gente precisa saber a hora de escutar também. E precisamos entender que o casamento é um projeto de Deus, foi criado no coração do Senhor, mas que há alguns pontos que a gente precisa pôr em prática. Então, escute mais, fale menos, espere a hora certa de falar. Tudo isso a gente consegue na oração. Pergunte para o Senhor: Senhor, eu tenho essa causa, essa dificuldade. O meu esposo, por exemplo, não é tudo que eu posso falar para ele, que ele não tem uma maturidade firme. Então eu vou devagarzinho, eu vou falando aos poucos, tem coisas que eu nem falo.
porque eu sei que não é a hora, não é o momento. Então a gente precisa ter um diálogo sadio, perguntar como foi o dia, como é que você tá, se você tá sentindo alguma coisa, a mulher perguntar pro esposo como é que foi o dia, procurar saber. Às vezes o seu marido conversa mais com os outros do que você, ou vice-versa. Então nós somos uma carne só, nada de esconder nada, conversar mais um pouco, mesmo que essa conversa pode dar alguma briguinha, mas isso faz parte. Mas é melhor você falar para ele. É melhor você explicar para ele o que você gosta, o que você não gosta, como você gostaria que fosse feito e ouvir também a opinião. Isso é muito bom. Amém? Eu quero deixar aqui as perguntinhas para você responder com sinceridade. Se possível, junto com seu esposo. Vai ser muito bom. Quando namoravam, qual era o diálogo entre vocês? Quando vocês estavam namorando, que tipo de conversa vocês tinham? Vocês achavam tempo para dialogar? Conversavam bastante? Sobre o que falavam? Aqui tem 3 perguntinhas numa só. 2. Você ouvia com atenção a história que ela te contava ou vice-versa? Quando vocês namoravam? Você ouvia o que ele tinha para te contar? Ou mulher, o esposo, você ouvia o que ela tinha para te dizer? Sobre o que falavam? Você dava atenção para ela quando namoravam? 3. Hoje, casados, vocês conversam sobre suas próprias necessidades? Ou só sobre filho, contas, problemas e dificuldades? Não. Você tem que conversar sobre as suas necessidades, o que você sente falta nele. Faz parte do diálogo. 4. Esposo, você tem liberdade de falar? Esposa, você tem liberdade de falar? Sobre assuntos com a sua mulher ou com o seu esposo, sem temer e sem criticar e sem ter palavras negativas? Vamos lá. Esposo, você tem liberdade para falar com ela? Esposa, você tem liberdade para falar com ele? Sobre assuntos sem temer, sem criticar e sem levar palavras negativas? Responda aí com sinceridade, Jesus está te vendo. 5. Como estão as linhas de comunicações entre vocês? 6. Conseguem conversar quando estão nervosos? 7. Como explicam Provérbios 21 e 23? Como vocês explicam Provérbios capítulo 23, o verso 21 e o verso 23? Me perdoe. Então, irmãos, nós precisamos ter um diálogo melhor aí no nosso casamento. Talvez ela não sabe do que você gosta ou ele não sabe do que ela gosta. Talvez você não deixe ele falar. Por que não fazer como namoravam? Como que era quando vocês namoravam? Porque o namoro é um preparo. Vocês conversavam bastante sobre o que falavam. Pega essas perguntinhas e comece a responder junto com seu esposo. Procure assistir esse vídeo junto com ele ou vice-versa. E vamos aprender junto sobre como levar o nosso casamento adiante. Amém? Nós falamos sobre o projeto de Deus, que o casamento veio do coração do Senhor. Hoje nós conversamos um pouquinho sobre o que é um diálogo, como que eu tenho que ter um diálogo com meu esposo. E assim nós vamos aprendendo junto, porque ninguém é melhor do que ninguém. O bom aqui é só Jesus. Mas eu aprendo com você e você aprende comigo. Divulgue esse canal. Se você conhece alguém que está passando por alguma dificuldade no casamento, na criação dos filhos, nós vamos estar sempre conversando sobre essa situação. Que você venha indicar o canal e que essa palavra venha alcançar vidas e que muitos casamentos venham ser restaurados e que o nome do Senhor venha ser glorificado. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Se vocês quiserem deixar alguma coisa no comentário, fazer alguma pergunta, vocês têm essa liberdade em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até a próxima.